Vou passar de imediato a palavra, pelo tempo, à doutora Natália, lendo o seu currículo. A doutora Natália Oliveira é bacharel em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Projeto Gênero e Drogas, colaboradora da ONG Centro de Convivência é de Lei, onde atua como reeducadora de danos. Coordena a iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Integra o Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Exerce a presidência do Comuda São Paulo, Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas de São Paulo, até o ano de 2018. Seja bem-vinda, doutora Natália, tem a palavra. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa na figura do presidente da mesa e da colega. Eu vou tentar ser breve, não estourar meu tempo, porque eu sei que o evento já está atrasado, enfim. Bom, meu nome é Natália, então, eu sou formada em Ciências Sociais e atuo com política de drogas, não só na perspectiva de pesquisadora, mas eu comecei atuando com práticas de redução de danos relacionadas ao uso de drogas no Centro de Convivência de Lei, onde eu pude trabalhar com diversos públicos, população em situação de vulnerabilidade, situação de rua, e principalmente com jovens em medida socioeducativa em meio aberto. E foi a partir desse trabalho que eu comecei a perceber o quanto que a gente, ali que atua nessa área de direitos humanos, redução de danos, a gente não olhava para os outros efeitos das políticas de drogas, né, que é o encarceramento, e o quanto que isso também é uma política que autoriza uma letalidade maior por parte do Estado. Porque foi a partir do contato direto com esses adolescentes ao longo de um ano que eu fui percebendo o que era essa agonia, esse sofrimento de ir passando pelo sistema de medida socioeducativa, seja em meio fechado, em meio aberto, a forma como eles ficavam estigmatizados e depois sofrendo vários enquadros no bairro, as dificuldades que eles me relatavam, apresentando nas dificuldades de não reincidir, ou mesmo de ter flagrantes forjados, principalmente porque eles sabiam que, se eles estivessem no bairro em um determinado horário, os próprios policiais da área já sabiam que eles eram adolescentes com passagem pela Fundação Casa, então eles sofriam mais enquadros sistemicamente, né? Inclusive também por conta do visual, né? Assim, o tipo de roupa que veste, o tipo de marca que use, etc. Eles relatavam um processo de enquadro sistêmico. Então, eles me diziam que eles sabiam que era quase certeza que eles seriam reincidentes novamente. Alguns, claro, continuavam infracionando, mas vários outros não, mas às vezes está junto, são amigos do bairro, enfim, vai todo mundo na mesma peneira. E foi a partir desse trabalho que eu comecei a tentar entender, então, o que era a complexidade, então, dessa política de drogas? Porque várias dessas pessoas que chegavam até o Edley, em situação de rua, vários também já tinham passado pelo sistema prisional, né? Tipo, vários ficavam nessa roleta constante aí de permanecer na malha da justiça. E a demanda que eles traziam para a gente, porque já é uma população adulta, muito mais vulnerabilizada, era de que eles queriam resolver as questões deles com a justiça, mas não sabia nem chegar até a defensoria, tinha medo de chegar no prédio e estar devendo e ser preso, enfim. E aí, para mim, olhar esse raio-x dentro do mesmo ano, assim, né, lidando com dois públicos diversos ao longo de um ano inteiro, eu percebi o quanto que talvez esse menino que não teve esse ciclo quebrado, né, ali na adolescência, ele poderia se tornar essa população adulta que a gente atendia ali no Centro de Convivência de Lei, que uma grande parte estava ali morando no território do centro, da Cracolândia, etc. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, deve ter alguma conexão com isso, mas eu não sou do direito, né, eu sou das ciências sociais, e eu não entendia direito como funcionava esse ciclo aí esse ciclo dessa entrada e saída e permanência das pessoas na malha do sistema de justiça. E aí eu tive a oportunidade, então, de ir trabalhar no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Eu fui convidada para fazer uma pesquisa, assim, para participar de um projeto que tem que analisa a relação, que se propõe a analisar a relação das atuais políticas de drogas com as questões de gênero. Só um momento. E o Instituto de Trabalho e Cidadania, justamente, é uma instituição que há 20 anos se dedica a olhar para as violações de gênero que acontecem no sistema de justiça criminal. E quando eu cheguei lá,
estava na metade dessa pesquisa aqui, que está exposta na tela, que virou um infográfico, mas o que as meninas ali no ITTC estavam estudando era: será que existe alguma legislação no mundo que a gente possa pensar em bons exemplos ou premissas para que a gente possa copiar e ter um modelo de lei aqui para o Brasil que ajude a reverter o superencarceramento, sejam de homens e, inclusive, principalmente das mulheres, que é o nosso público-alvo? E aí essa pesquisa estava acontecendo. É uma pesquisa, e aí eu entrei nela, enfim. A gente olhou 36 países da América e da Europa. Calma um minuto, que esse mouse é muito ruim. Aqui é uma coisa que a gente escolheu por que esses países. Foram países que estavam numa lista da Senad, que eram apresentados como alguns países que fizeram a flexibilização para alguma conduta relacionada às leis de drogas, seja a descriminalização, ou seja a despenalização, seja do uso, seja do tráfico, a regulamentação de alguma substância, enfim, é um mix, né? Não tem uma uniformidade, porque é isso, cada país tem uma lei diferente. E aí a gente fez esse infográfico, e o que a gente percebeu é que a primeira coisa, né, assim, tem o mapa do Brasil, que a colega já apresentou bem. Então, em cada país que a gente pesquisou, dos 36 flexibilizaram as suas leis de drogas, necessariamente isso não resultou na redução do encarceramento. Pelo contrário, 23 países apresentaram um aumento no encarceramento, em períodos históricos diferentes, porque na Europa as flexibilizações das leis de drogas elas começam a partir da década de 80 e 90. No Brasil, é após o início do século XXI. Então, tem também fenômenos históricos e econômicos que estavam acontecendo nesse processo, mudanças políticas e etc. Então, não dá para a gente atrelar tudo só ao uso de drogas, à política de drogas. Mas o que a gente foi perceber é que não aumentava. Não necessariamente a mudança na lei não diminuiu o encarceramento. Dos países que tiveram um aumento, que a gente percebeu que tinha um aumento da taxa, a gente fez essas fichinhas, assim como no Brasil, que tem a lei para o consumo, para o comércio, o aumento e a divisão por gênero, e aí vocês podem verificar depois no mapa em todos esses países. Os Estados Unidos está assim listrado, porque são só alguns estados, não são todos, e a legislação varia de acordo com cada país, enfim, é uma pesquisa de 2015. Então, todos esses processos eles estavam acontecendo conforme a gente estava realizando a pesquisa. Então, o ideal seria alguém que se propusesse a reatualizar esse infográfico, que não seja a gente, que eu nunca mais quero olhar para essa pesquisa, que deu muito trabalho. É que esse infográfico ele é enorme, ele tem 115 telas. Aí, um dado que nos chamou muito a atenção é que o aumento de prisões de mulheres por delitos relacionados a drogas, ele não era uma exceção só do Brasil, né? Não era uma particularidade só do Brasil. Ele era um padrão na América. Ele era um padrão não só na América, em outros países do mundo, mas na América tem um relatório que, inclusive, é uma pesquisa que a gente se baseou, que foi coordenada pela Luciana Boatê, através do CDD. Acho que sim, desculpa. O grupo Drogas e Direitos, exato, que tem um perfil sobre a América Latina e essas mulheres encarceradas, e é dali que a gente tirou esses dados, enfim. Um outro dado que nos chamou muita atenção também é a ocupação de vagas no cárcere. A ocupação de vagas no cárcere, a superlotação ela é maior nos países da América, comparado a alguns países da Europa. Isso também é um padrão repetido aqui na América. E uma outra coisa que chamou a nossa atenção foi um padrão também maior de presos em prisão provisória na América maior do que em outros países. Claro que assim não dá para dizer que a América e a Europa como um todo, porque são só esses 36 países, então a gente olhou para os 36 países estudados e a gente vê um número alto também de pessoas em prisão provisória na América. E aí, olhando para esses dados, além de vários outros, a gente primeiro percebeu que o desafio de pensar uma lei de drogas para o Brasil
ela era mais complexa do que necessariamente só pensar o que seria uma lei, né? Uma mudança de conduta, ou, de repente, a separação do que é crime ou do que não é crime. A gente percebeu que, a partir da existência dessa lei, várias práticas que se refletem na execução dessa lei, várias práticas que reforçam as desigualdades do Brasil, elas eram reforçadas a partir dessa lei. Então, que talvez necessariamente só a mudança da lei não daria conta de reverter algumas desigualdades que são históricas no Brasil. Porque o que a gente foi percebendo também do perfil dessa mulher que está presa? A mulher que está presa, ela tem um padrão econômico, elas são pobres, elas são pessoas que não estavam, em sua maioria, em empregos formais, ou sequer um dia já acessaram emprego formal. Elas são mais de 70% negras, né? Então, guarda uma relação também, porque as mulheres negras são as mulheres que menos ocupam vagas no mercado formal de trabalho. Elas são as mulheres que, mesmo no mercado formal de trabalho, são as pessoas que menos ganham exercendo as mesmas funções no mercado de trabalho. E aí, a gente ficou se indagando se necessariamente só uma mudança na lei daria conta de reverter essas diferenças históricas que a gente tem. Olhando para tudo isso, que a gente conseguiu pensar e entender, só um momento. Que, ao longo desse último século, foi existindo um padrão, né, um processo político no mundo de criminalização de várias condutas relacionadas às políticas de drogas, né? Não foi só no Brasil. E que o resultado dessas políticas gerou o aumento do encarceramento, gerou uma maior letalidade policial em alguns lugares. E aqui no Brasil, o que a gente vai percebendo é que essa lei, ela, de alguma maneira, justifica o estado de exceções em territórios pobres do Brasil, né? A criminalização de todas as relações existentes no território, e não só a militarização. É criminalizante porque o fato de você estar ali naquele território faz com que a associação desse cenário, né? O território pobre, se você estiver portando alguma quantidade de drogas, necessariamente você não vai ser usuário. Então, geralmente, vai ser entendido, seja pelo policial ou pelo juiz, de que você estava associado ao tráfico. E aí a gente também ficou pensando que lei que daria conta de cuidar dessa seletividade penal que está no olho do agente de segurança pública ou mesmo do juiz. Enfim, a gente entendeu, então, que é necessário um esforço maior do que só a mudança da lei, mas um esforço de diálogo entre os três poderes, para que a gente comece a estabelecer uma espécie de diálogo de paz no Brasil, um tratado de paz para a gente pensar políticas sobre drogas. Inclusive, a gente faz questão de não falar lei de drogas. Ainda que pese a gente estar numa discussão no judiciário que vai olhar dessa maneira, a gente percebe que a não intersetorialidade da questão, inclusive eu acho muito ótimo a iniciativa do evento de fazer uma discussão intersetorial. Se a gente não discutir isso numa perspectiva cada vez mais intersetorial, a gente vai chegar sempre nas mesmas respostas, porque a gente vai pelos mesmos métodos e caminhos para construir essas respostas. As respostas que a gente construiu até hoje é de muita violência, de muito encarceramento, enfim. Então, a gente percebeu que seria fundamental a gente encarar que a gente não está tratando só da mudança de uma lei, a gente está tratando, de fato, de um acordo político de mudança de paradigma no Brasil. Por quê? A gente vive numa guerra, é uma disputa econômica, né? O fundante de uma guerra não é uma disputa pela moralidade, não tem a ver com o uso. Ele se vale dessa premissa moral e dessa dúvida moral que está dentro da sociedade, se vale da desinformação, mas não é isso que está em disputa, né? A circulação dessa mercadoria, a droga, ela, antes de tudo, ela é uma mercadoria que é produzida, ela é uma mercadoria que é vendida, tem um mercado consumidor estabelecido, né? Então, essa guerra, inclusive, né, ela paga muito por armas, né, pelo contrabando de armas e etc. Então,
a gente, inclusive, começou a perceber que não ter o foco da discussão dessa questão, que não seja a partir da perspectiva econômica e os efeitos econômicos do proibicionismo, ela seria bastante prejudicial e a discussão já estaria começando pelo lado errado, que é só que fica num debate muito reduzido se o uso faz bem ou mal, fica num viés moralizante, fica uma coisa assim, uma discussão muito superficial do tema. E eu não sei se é só por questão moral ou se é por interesse da maneira como isso é abordado, da maneira como as narrativas jornalísticas são construídas, né? Existe muito ainda para a gente olhar e chegar num consentimento no Brasil do que seriam políticas públicas sobre drogas. Deixa eu só abrir meu slide. Enfim. E aí o que a gente consegue ter, olhando para esse estudo, é que a gente pensou em algumas premissas que seriam importantes para a gente construir, começar uma discussão sobre uma nova política de drogas. A gente precisa ter centralidade na questão econômica dessa droga. A gente não tem estudos no Brasil que pensem o perfil do usuário, como é circulada, que tipo de droga, como chega, como sai. Isso seria uma pesquisa enorme, uma pesquisa parecida com a que a Fiocruz fez para o crack, e uma pesquisa feita só para uma substância, nacionalmente. Ela deu muito trabalho e ela foi bastante custosa. Então, eu acho que nenhuma discussão no Brasil séria, que se propõe a ser séria sobre uma mudança de política de drogas, é possível de ser feito se a gente não tiver esse raio-x econômico de todas essas questões que envolvem drogas no Brasil. Senão a gente vai fazer com base no achismo, a gente vai fazer em cima de pesquisas que são feitas em outros países e necessariamente não se aplicam à realidade brasileira, e a gente vai estar, de fato, pensando políticas sem conhecimento de causa para o Brasil. Então, talvez a gente corre o risco de pensar uma lei que deu certo num lugar, mas que não vai dar certo para o Brasil, porque a gente não está aplicando para a realidade brasileira. Então, eu não acho que é possível a gente pensar numa discussão séria sem esse tipo de pesquisa. Eu acho que não é possível também a gente pensar só na descriminalização de uma conduta A ou B, se o objetivo da mudança da lei for diminuir o encarceramento. Por quê? Essas pessoas que a gente identifica que são prevalentes no sistema carcerário, elas são pessoas que, historicamente, vão ser pegas pela malha da justiça, por N fatores. Desde a informalidade, desde a situação de pobreza, desde o racismo estruturado na sociedade brasileira, que, historicamente, faz com que as pessoas negras sejam presas mais do que pessoas brancas, não que as pessoas negras cometam mais crimes, mas são essas as pessoas que vão ter menos acesso à defesa, menos garantia de direitos, e são essas pessoas que estão presas. A gente não pode... Se o objetivo da lei for, de fato, promover justiça social, a gente tem que pensar, então, como que a gente cria uma outra política que reverta esses fatores históricos. Então, eu também acho que, se a gente pensar na regulamentação da circulação dessa substância, a gente também poderia pensar no destino fim do lucro de exploração dessa substância que se reverta para o Estado. Talvez a gente pensar em fundos indenizatórios para esses territórios pobres, fundos indenizatórios para as pessoas vítimas de guerras diretamente pela guerra às drogas, né? Então, são propostas, não tem nada concreto, mas eu não acho que a gente deve pensar isso dissociado, principalmente num país que a gente sabe que a aplicação da lei é diferente para as pessoas brancas e diferente para as pessoas negras. A gente tem sempre a obrigação de pensar uma lei e pensar o dia seguinte dela. Então, a proposta da gente pensar como que se regulamenta, como que se reverte como se destina os lucros obtidos pela exploração dessa substância, é a responsabilidade de pensar no dia seguinte da aplicação da lei. Né? Assim, a gente criar isso de uma maneira regulamentada. Assim como, por exemplo, quando a gente começou a discutir a exploração do pré-sal no Brasil. A gente começou a discutir a exploração do pré-sal, depois a gente pensou como que seria regulamentada a exploração do pré-sal, e, inclusive, foi criado, junto com o pré-sal, o fundo do pré-sal, que se revertia em políticas sociais. Você pensa uma política completa, por isso que eu acho que é mais amplo do que só pensar uma lei, mas claro que a lei ela vem para regulamentar como se darão todas essas relações. A perspectiva da intersetorialidade, eu acho que eu não preciso nem reforçar mais isso, a gente começa a perceber o quanto é complexo
isso, e, de fato, deve ser, porque as leis elas têm efeitos sociais, né? E aí é na porta do judiciário que vão voltar essas pessoas. É o judiciário que acaba com o racismo? Não é. O judiciário que acaba com o machismo? Não é. Mas criar leis que não olhem para isso vai fazer com que essas mesmas pessoas continuem voltando para esse mesmo judiciário. Então, qual que é o papel, assim, também o lugar de protagonismo que o judiciário quer ter na reversão desses fatores históricos. E a gente pensar em leis que sejam sempre partindo da premissa de promoção e garantia de direitos, e não entendendo que as leis elas devem vir sempre para cercear direito, porque a gente vem cada vez mais entendendo que a lei ela só tem efeito se ela tem uma perspectiva punitivista. E a gente oferece cadeia para quase todos os conflitos sociais. Então, a gente tem que também fazer um esforço, um exercício imaginativo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que aqui que eu tenho todas as receitas, mas de leis que tenham sempre como norte a garantia de direitos em detrimento do reforço punitivista. Mas ainda eu fico pensando também, quando o judiciário faz uma agenda como essa, ele deve estar pensando em qual protagonismo e qual lugar ele quer ir ocupando nessa discussão, que eu não acho possível acontecer se os três poderes não caminharem numa mesma discussão. E aí, sei lá, a gente tem vivido uma experiência, por exemplo, eu sei que não é o judiciário que vai garantir política pública, não é o judiciário que vai cumprir o papel do executivo e não vai ferir esses lugares, mas eu acho que tanta promoção de espaços de discussão como esse, né, ou o incentivo e promoção de outras discussões em municípios, inclusive chamando os poderes, seja o executivo, seja o legislativo, para dialogar sobre a questão e com a sociedade civil. Assim como a gente, por exemplo, tem vivido em São Paulo, no diálogo sobre o que vai ser o próximo plano de drogas ali para o terreno da Cracolândia, ele pode ser um papel positivo que o Poder Judiciário pode vir a cumprir com essas políticas, enfim. Ou mesmo tipo, investigar melhor os casos, etc. Porque saber que todas essas questões acontecem no Brasil e não agir, né, e omitir, também é um nível de desresponsabilização, e isso eu entendo o judiciário como também um espaço de promoção de justiça social, de garantidor de justiça social. Eu coloquei a foto do Rafael Braga, que é uma campanha que está acontecendo desde a semana passada, de liberdade ao Rafael Braga. O Rafael Braga, ele é um sujeito que materializa bem isso que a gente está dizendo. O Rafael Braga ele é um sujeito negro que foi pego nas manifestações de 2013 no Rio de Janeiro, foi preso, e aí ele foi preso porque ele portava pinho-sol. E dizem que uma quantidade de drogas X, um pouco de maconha. Catador de lixo na rua. De todas as pessoas presas no período de 2013, nas manifestações, ele foi o que ficou mais tempo preso. Na verdade, muito mais tempo do que qualquer outra pessoa, porque várias pessoas foram presas, inclusive, na mesma manifestação que ele estava, etc., eram pessoas também classe média. Nenhuma das pessoas classe média passaram tanto tempo presas quanto o Rafael Braga. Pois bem, foi feita uma campanha, a Ponte Jornalismo acompanhou o caso do Rafael Braga de perto, mobilizaram ali defensores e etc. O Rafael Braga conseguiu a liberdade dele e voltou a morar na favela com a mãe dele. Ele estava usando tornozeleira eletrônica, um dia ele estava indo comprar pão, e aí os policiais o abordaram. Ele acha que é porque ele estava com tornozeleira eletrônica, porque estava à vista a tornozeleira eletrônica. Era logo de manhã, ele estava indo comprar pão, e aí, segundo ele, os policiais colocaram uma pequena quantidade de drogas, inclusive, tipo, no processo, ele está com 0,6 gramas de maconha, e foi condenado a 11 anos por tráfico e associação ao tráfico. Né? E aí, isso foi na semana passada, então a gente está com essa campanha pela liberdade do Rafael Braga. Claro que existem muitos Rafaéis Bragas no Brasil, mas quando acontecem casos assim que a imprensa dá mais repercussão e etc., a gente aproveita para ir trazendo essas campanhas, inclusive humanizando esses dados e esses números que são tratados na letra fria dos jornais, na letra fria da lei, né? São esses números. Né? O presidente da mesa falou
que todas as pessoas deveriam respirar a cadeia e conhecer a cadeia, para que, inclusive, não se deseje cadeia para ninguém ou para um número menor de pessoas, né? E aí a gente acaba aproveitando esse tipo, tentado esse tipo de coisas, que é pegar casos assim e humanizar essas pessoas. Por fim, o que a gente também foi observando na nossa pesquisa é que a política de drogas, ela não atravessa as mulheres só no caso das mulheres encarceradas por tráfico. A gente ficou com a impressão de que essa política ela atravessa de maneira direta ou indireta diversas dessas mulheres. Como é o caso das mulheres que vão presas, dos homens que vão presos. Esse homem, além de companheira, ele também tem mãe, ele também tem filha, ele também tem pessoas com as quais ele tem vínculos afetivos importantes, que com um aprisionamento eles são rompidos imediatamente. Isso vai trazer traumas tanto para a família desse sujeito, quanto para o próprio sujeito que está preso, né? Nessa disputa da guerra às drogas, nesses territórios de exceção, como acontecem nas favelas do Rio de Janeiro, que basta você estar em casa e tem bala voando dentro da sua casa, ou que você está ali e o policial um dia chega e ocupa a sua casa e fala que ali é um ponto privilegiado para observação do tráfico de drogas, e você chega e não tem mais casa, né? Nesses territórios de exceção, que eu tenho certeza que ninguém aqui nesse lugar sabe o que é isso, ou imagina ou vislumbra o que é um policial invadir a própria casa. Ninguém vislumbra que um dia vai chegar em casa e não vai ter sua casa, que vai ter um sujeito, representante do Estado, falando: olha, nós confiscamos a sua casa, para poder, porque aqui é um ponto privilegiado do morro, para observar o tráfico. Tchau. Sai andando, que expulsa sua mãe velha, seu pai velho, que expulsa cadeirante. Que é isso que acontece no Rio de Janeiro. É isso que essa política garante. É isso que a gente está dizendo que pode. É para isso que a gente está insistindo em não olhar. Por isso que eu falo que não é militarização do território, é criminalização. Porque todo sujeito que está nesse território, ele vai ser olhado como criminoso. Então, essa mulher, quando ela vai para a fila, além dela passar pela revista vexatória, essa mulher ela também é xingada, né? Ela é estigmatizada como a mulher de vagabundo. As crianças que ficam ali vinculadas a esse preso, ela na escola também começa a sofrer preconceito dos coleguinhas. Tem uma série de formas que a política de drogas vai atravessando essas mulheres. Nesses territórios de guerra, quando uma mãe perde um filho vítima do Estado, e muitas vezes esse sujeito nem traficando era, mas ele estava no lugar errado, na hora que a bala perdida, que só acontece na favela, mas não acontece na Zona Sul do Rio de Janeiro, esse sujeito morre, ele vai causar um sofrimento psíquico também para esses familiares, que a gente não consegue mensurar. Hoje eu vejo associações de mães e pessoas que trabalham com saúde mental que falam sobre a necessidade da gente pensar sobre políticas de acompanhamento de saúde mental para o pessoal que vive de uma maneira quase insana dentro desse território permanente de guerra. Né? Você sair e não saber se você pode voltar para casa, você estar ali e não saber se volta vivo um ente que você ama, independente do que ele está fazendo. Né? Tudo isso vai criando uma situação de sofrimento psíquico que coloca as pessoas em uma condição mental diferente, muito abalada, né? Então, a política de drogas ela também está atravessando a vida dessas mulheres que moram nos territórios pobres, independente do filho ser criminoso ou não. Ou mesmo quando, no caso da menina, que estava na escola jogando basquete e ela sofreu também bala perdida. Eu nunca vi bala perdida numa escola do Leblon, no Morumbi, em São Paulo, mas, no caso dessa menina, ela foi vítima indireta da guerra às drogas. A gente pode dizer também que a política de guerra às drogas ela atravessa de maneira indireta as mulheres nos vários casos que vêm sendo denunciados de estupros após o uso de substâncias, em situações de festa, sejam essas substâncias lícitas ou ilícitas. Porque a moralidade com que se olha, com que a mulher vai fazer com o corpo dela, se ela vai usar uma substância, se ela vai tomar álcool ou outra substância que ela utilize, é olhado como se ela fosse quase a sujeita que causou a agressão, né, que muitas vezes é a violência sexual, como aconteceu com a estudante de medicina da USP, num caso recente em São Paulo, na festa que teve da Atlética de Medicina,
e do curso de medicina, a estudante foi estuprada, a estudante denunciou, e o juiz, quando ele estava ouvindo o caso, ele proferiu essas palavras, as seguintes palavras, que se ela não estivesse na festa, bebendo, usando drogas, isso não teria acontecido com ela, né? E isso, de fato, aconteceu, foi um caso que, inclusive, em São Paulo, repercutiu bastante. Então, essa moralidade com a qual a gente olha para o uso de drogas para mulheres também é uma espécie de reforço de violação de gênero que essa política promove também para essas mulheres. E, inclusive, tendo o corpo sendo utilizado para transporte de substâncias, para dentro da cadeia, por relações afetivas, ou não, ou seja, porque está sendo paga, enfim, tudo isso, né, cria uma teia na política de drogas que sustenta a violação de gênero de maneira direta ou indireta. Então, diante disso, a gente lançou, o ITTC ele vai lançar uma campanha que chama Política de Drogas é uma Questão de Mulheres. Agora, no mês de junho, a gente deve passar por 6 estados brasileiros até o final do ano. E para essa campanha, para ilustrar essa campanha, esses 9 casos, a gente fez um filme, que eu não posso passar ele inteiro, porque a gente não lançou, mas a gente fez um pequeno teaser de 1 minuto, que eu vou deixar para fechar a minha apresentação. Cadê meu filme? Esse daí. Eu não sei se entendi muito bem o que ele disse, mas ele falou algo do tipo: seu bebê já tem 6 meses, né? Já está na hora de entregar. E então eu perguntei se podia quedar com ele, e ele disse: você mexe com drogas, você é um perigo para o seu filho e para a sociedade. Já ficou muito tempo até com ele. Você pode ser mula, mas é traficante internacional. A gente resolveu fazer uma campanha desenhada, para quem ainda não entendeu, por isso que o filme é toda uma animação. Os agradecimentos à doutora Natália. A questão é muito mais complexa do que uma mera definição de texto legal, e ela salientou isso muito bem. Eu agradeço novamente a contribuição trazida. É importante podermos ouvir, como pessoas que trabalham no direito, essas visões de quem vive essa realidade, de quem se preocupa com essa realidade, com preocupação no direito, mas também com preocupação no que é realmente importante para a sociedade, para mudarmos essa realidade. O direito penal é fenômeno social, trabalha, sim, com estigmatização, com pessoas que são estigmatizadas, e quando vemos esse fenômeno refletir-se nas mulheres, o estigma cresce exponencialmente. Nossos agradecimentos, eu agradeço novamente a participação dos presentes, a colaboração de todos.